A energia da deusa está se movendo rapidamente, pronta para trabalhar com aqueles que estão dispostos a se lembrar do chamado dela. As instruções da deusa são para que honrem os próprios corpos, a terra e a própria sexualidade, porque é através desse processo que vocês são todos criados. Sabemos que algumas dessas ideias fazem com que se sintam desconfortáveis e por isso as expusemos. Abracem a totalidade de seus corpos e aquilo que precisa ser feito e prossigam. Trabalhem juntos, brinquem juntos. Mulheres, acordem, leiam o manual do proprietário de seus corpos e descubram que possuem algo valioso. Homens, vocês também possuem algo valioso, e esse algo, conhecido como corpo, tem ciclos, ritmos e padrões. Ele pode fazer coisas milagrosas. É uma grande distorção da identidade humana pensar que o sexo serve apenas para a procriação. É ridículo que isso tenha sido ensinado. Ninguém jamais terá de ter um bebê se não quiser. Comecem a pensar e sentir em termos de influenciar todas as funções de seu corpo, incluindo a concepção. Vocês podem dizer: sei que meus pensamentos e sentimentos controlam as funções de meu corpo. Eu o influencio, e quando estiver pronto para ter um bebê, energizarei isso. De outro modo, não estou disponível. Este é um conceito muito libertador a ser considerado. Se cada mulher do planeta realmente soubesse quanto poder possui, o que vocês acham que o patriarcado faria? Éons atrás, uma versão do patriarcado se viu ameaçada pelo poder das mulheres. Assim, para ocultarem o próprio poder, duvidaram de si mesmas, de modo que os homens pudessem tomar uma posição e dizer: deixem-nos ter uma chance de governar o mundo e ver como é. A força feminina colocou-se na retaguarda. As mulheres concordaram em acreditar que havia uma maldição dentro delas e que a menstruação era ruim. Duvidaram da própria força vital existente dentro delas e se tinham qualquer influência sobre ela. Não apenas as mulheres são afetadas e controladas pela lua. Os homens também são. Vocês nascem através do ciclo feminino e os ciclos sexuais humanos são impressos por este processo. Também, devido ao fato de a lua controlar as marés e de 90% do corpo humano ser composto por água, a lua afeta também as marés dentro desse corpo. Os homens também podem sentir e trabalhar com as flutuações de seus hormônios conforme seus corpos passam pelos próprios ciclos. Podem aprender a reconhecer a sutileza dos ritmos masculinos. Devido às pressões e aos controles implacáveis que cercam os homens, tais ciclos não são tão notados quanto os das mulheres, que são marcados externamente por símbolos como o do sangue. A vibração masculina está em desalinho com a espontaneidade e muito alinhada com a obediência. Obediência a quê? Obediência a ideias que eles abraçam, sem sentir a oportunidade das crenças ou ideias. Sugerimos que mais homens questionem a autoridade e digam: não vou fazer isso. Pro diabo com isso. Vou fazer outra coisa. A vibração masculina é atualmente levada a buscar a mesma liberdade emocional que as mulheres. Sem suas emoções, vocês não podem descobrir quem são. Para compreender os mistérios mais profundos, os homens precisam fazer as pazes consigo mesmos e compreender que as emoções por eles sentidas constituem a porção feminina de si mesmos. O sangue é mais misterioso para a vibração masculina porque todo o sangue do homem encontra-se no interior do próprio corpo.
não é algo que ele possa ver e sentir a cada mês, como ocorre com as mulheres. A guerra é uma das distorções trazidas pelo patriarcado numa tentativa de dar aos machos o poder do sangue. Contudo, esse sangue não é o mesmo. É um sangue trazido pela violência, pela destruição da vida, pela mutilação e pelo assassinato, com emoções e sentimentos sufocados e suprimidos. Há apenas uma maneira apropriada de um homem tomar para si o poder do sangue, e é a oferta do sangue feminino, feita a ele por uma mulher, que com ele compartilhe esse elixir. Há muitas maneiras de se fazer isso. Comer frutas e hortaliças que tenham crescido em terreno regado com sangue menstrual é uma maneira óbvia. Também, o homem pode ser marcado na parte posterior do pescoço ou nas solas dos pés com o sangue menstrual. O corpo do homem absorverá o conhecimento contido neste sangue. Os homens irão necessitar do sangue das mulheres, e estas relembrarão a deusa dentro de si mesmas e encarnarão o princípio da deusa. Esse princípio ensinará vocês a criar um equilíbrio sobre o planeta. É nossa intenção que as mulheres compreendam os mistérios do próprio corpo e compartilhem tais mistérios com a vibração masculina apropriada, sem segredos. Algumas vezes, os homens temem o sangue das mulheres. Frequentemente, o homem hesita em manter uma relação sexual com uma mulher menstruada. Para a mulher, pode haver ansiedade em relação ao homem e achar ou não desagradável a presença do sangue. Se vocês gostam de sexo durante a menstruação, sejam vocês homens ou mulheres, parabéns, pois vocês superaram uma marca profunda. Vocês estão compartilhando com outra pessoa um profundo nível de conexão celular. Fazer sexo durante a menstruação, numa relação em que exista um vínculo, é uma maneira muito poderosa de compartilhar o sangue. Esse é um ritual muito antigo e não aconselhamos que compartilhem o sangue menstrual em relações sexuais casuais. Isso é um ato sagrado e poderoso. Por que vocês acham que foi criado esse tabu? Porque vocês, durante éons, foram mantidos afastados dos mistérios do sangue. Talvez seja porque ele abriria as portas de um conhecimento que os deuses não desejavam que vocês tivessem. O sangue contém os arquivos da experiência pessoal, planetária e celestial. Quando o sangue é experimentado numa união sexual, vocês são inundados por ondas de conhecimento muito além da capacidade que têm de compreender e integrar. Pode levar anos para que o profundo conhecimento descodificado no corpo humano, através do sangue, seja revelado. A contrapartida masculina do sangue menstrual é naturalmente o esperma. Este, como chips de computador, carrega o código de inteligência para a evolução da consciência. Isso está atualmente sendo medido pelo grau em que a vibração masculina pode se lembrar da deusa e aceitá-la. É o esperma que decide o sexo da criança. O óvulo permanece o mesmo. O esperma toma essas decisões. Ele é a história da mãe codificada na vibração masculina e contém a interpretação de como o macho relembra essa história. Será que vocês conseguem conceber o fato de que o esperma possui uma ligação telepática com o indivíduo que o produz? Quando um homem faz sexo com uma mulher durante a menstruação dela, seu esperma pode agir como um explorador e telepaticamente enviar a esse homem o poder e o conhecimento da mulher. Durante a menstruação, um homem pode ter acesso à identidade total da mulher. Mulheres, se vocês quiserem ter relações sexuais durante a menstruação, precisam estar
prontas para compartilhar com seu parceiro os segredos mais profundos a respeito de quem são. Precisam estar prontas para o fato de que seu parceiro vai assumir e compartilhar seu poder. Ele é o mais antigo dos mistérios. Nas histórias sumérias, os deuses Enlil e Enki disputaram entre si o tratamento e as condições dos súditos, os humanos. O soberano Enki patrocinou os humanos e, através da mulher, presenteou a raça com o conhecimento sexual. O soberano Enlil proibiu estritamente o conhecimento sexual aos humanos, pois temia que isso os tornasse iguais aos deuses. Esses conceitos e afirmações invisíveis de raiz celular referem-se à versão atual da história da criação. Adão e Eva, a serpente e o jardim do Éden. O conhecimento sexual foi a dádiva de Enki, enquanto Enlil queria manipular e separar os humanos para impedi-los de conhecer os atos dos deuses. Nas mulheres, o sangue é a vibração da cor vermelha. No homem, o esperma é a vibração da cor branca. Misturados, sangue e esperma constituem um outro elixir. Considerava-se a pior heresia, até mesmo pensar que os homens pudessem tocar em mulheres menstruadas. Quanto mais ter relações sexuais ou misturar esperma e sangue, ou ainda experimentá-lo. Contudo, os tempos imemoriais, quando a energia da deusa era compreendida e quando as mulheres eram reverenciadas, a mistura era considerada a bebida da imortalidade para os homens. Eles compreendiam que quando bebiam sangue menstrual ou misturavam com ele o seu esperma, tornavam-se revitalizados e revigorados. Era uma das chaves da imortalidade. Esses deuses, chamamos-los deuses livremente e talvez deusinhos e deusinhas fossem termos mais adequados. Ficaram tão enamorados da energia da deusa que quiseram ingerir o poder na combinação do esperma com sangue menstrual. Lembrem-se que o sêmen, ao fertilizar um óvulo, ainda se utiliza do sangue. Ele utiliza de muitas maneiras diferentes. Vocês todos possuem isso impressos dentro de si. Trazemos o assunto à tona porque queremos que falem sobre ele. Queremos lembrar-lhes a natureza poderosa de seus próprios corpos, para que os coloquem além das coisas das quais se têm envergonhado. Compreendam que muitas versões de autoridade mantiveram os humanos completamente afastados do conhecimento das maiores dádivas que possuem, as forças vitais do esperma branco e do sangue vermelho. No mito do Jardim do Éden, a vibração feminina recebeu o nome de Eva. Naturalmente, Eva não foi a primeira mulher. É a deusa quem cria a vida. Posteriormente, a história foi alterada para fazer parecer que a vibração masculina tinha a capacidade de criar vida. Nessa versão da criação, a mulher proveio da costela de um homem. Não foi assim. É sempre a deusa que sabe criar a vida, porque é ela que carrega o sangue. A Bíblia relata a história da árvore da vida e da árvore do conhecimento. Esta última permite aos humanos serem informados. A capacidade e a prática sexuais equiparam-se à árvore do conhecimento, a árvore cujos frutos foram proibidos aos humanos. Eles foram proibidos também de participar da árvore da vida. O que é a árvore da vida? Muitos acham que a árvore da vida é algo que produz um fruto. Disse que através da ingestão do fruto da árvore da vida alcança-se a imortalidade. Nos tempos antigos,
Compreendia-se que esse fruto era o sangue da deusa. Ele era o fruto da árvore da vida. Pensem no próprio corpo e no sistema nervoso como uma árvore. As histórias não falam sobre frutos em árvores, mas dos frutos do corpo, as secreções e substância que são, de fato, dádivas dos deuses. Por éons, os deuses mantiveram vocês afastados desse conhecimento. Manter relações sexuais com uma mulher quando ela está menstruada constitui uma das mais altas vibrações, porque vocês atravessam portais para outros domínios. Compartilhar o sangue é assumir a consciência mais elevada. Houve um tempo em que essas coisas eram muito e eram respeitadas, porque as pessoas compreendiam o que estava acontecendo. Lembrem-se, houve um tempo em que o maior inimigo dos cristãos era a parteira, porque ela podia colocar as mulheres em contato com os próprios corpos e as assistia no processo de nascimento. Quando as parteiras foram proscritas e abolidas, as mulheres tinham de ir aos médicos do sexo masculino, aos quais durante séculos não era permitido aliviar as dores do parto. Sabem por quê? Porque as leis das antigas religiões diziam que as mulheres precisavam ser punidas por buscarem a liberdade sexual. Essa lei foi realmente levada para o campo médico. Foi apenas nos últimos 100 anos, mais ou menos, que se permitiu às mulheres receberem algum tipo de assistência durante o parto. E tal assistência é patriarcal, não baseada, na maioria dos casos, no conhecimento inato das mulheres. Havia uma tradição de temor em relação à interpretação errônea do poder das mulheres. O medo existente a respeito do mistério que as mulheres carregam precisa ser dissolvido. Este é o tempo da parceria, o tempo do companheirismo. Desejamos falar também da menopausa. Muitas mulheres ficam tristes pelo fato de que, exatamente quando estão começando a compreender o poder da própria menstruação, não menstruam mais. Porém, a menopausa é também um tempo de grande poder para as mulheres. Nos tempos antigos, as mulheres idosas eram reverenciadas por sua sabedoria e magia, e esse respeito está retornando. A menopausa envolve uma profunda infusão de energia, marcando o tempo em que a mulher é capaz de manter a própria sabedoria, a conexão com os ancestrais. Quando a mulher atravessa a menopausa, experimenta uma pausa. Se ela for capaz de apegar-se a essa pausa, alguma coisa se transforma em seu interior e ela chega à sabedoria. Ao longo da história mais recente, quando a menstruação da mulher se interrompia, acreditava-se que se devia temê-la, porque agora essa mulher podia reter o sangue e manter todo o poder desse sangue. A maioria das mulheres, por volta dos 40 anos, e algumas mulheres aos 30, começam a decretar a própria morte, energizando o processo de envelhecimento. As mulheres são afastadas de seus próprios ciclos naturais e, através de pensamentos, ódios e maldições contra os próprios corpos, acabam por desequilibrá-los. Há uma completa falta de compreensão a respeito da menopausa, muito semelhante àquela de que a menstruação é uma maldição, e todo mundo tende a adotar esses conceitos errôneos. Há uma grande dádiva na menopausa e nada é perdido nessa época da vida. É uma época de enormes benefício e florescimento, bem ao contrário do que lhes foi dito. Frequentemente, homens vasectomizados temem seu próprio poder sexual
e creem que não têm controle sobre os próprios corpos. A representação simbólica da vasectomia estabelece seu senso de ausência de poder, que seu esperma e pênis não fazem o que eles, homens, querem. O temor do esperma cria um temor do corpo. Os indivíduos vasectomizados também aceleram problemas relativos à próstata, pois cortar o fluxo do esperma cria dificuldades com o corpo. Não recomendamos a vasectomia. Recomendamos que aprendam a usar seus corpos em vez de condenarem as funções orgânicas e de criarem desvios. Abram-se para um senso de admiração ao reconsiderarem suas próprias crenças sexuais. A deusa tem a capacidade de colocar seus segredos no sangue, porque é o sangue que cria. É por isso que as mulheres sangram e é também por isso que foram impedidas de honrar esse sangramento. Todas essas coisas são fundamentais. Queremos que vocês, como pessoas, desenvolvam uma íntima relação com a Mãe Terra. Como fazer isso? O trabalho básico da deusa envolve relacionamentos. É assim que vocês se desenvolvem. Vocês nem sempre crescem ficando sozinhos. Vocês podem pensar: tenho mais paz e tranquilidade quando estou sozinho. Tenho mais tempo para estudar, para trabalhar com meu eu e fazer as coisas que escolhi. Sim, e vocês têm todo o tempo do mundo para evitar o crescimento que ocorre quando se relacionam com outros. É importante que todos vocês desenvolvam relações uns com os outros. Vocês precisam se envolver com as pessoas, em parceria amorosa e sexual, nos negócios, na comunidade e com a família. Se não com aquela de sangue, então com a família da luz. Vocês todos carregam códigos em seus corpos e precisam uns dos outros. A energia da deusa não é necessariamente algo que possam atrair como o pilar de luz. Quando imaginam trazer a luz para o corpo e para os chakras, estão literalmente abrindo essas áreas. Estão tomando uma posição sobre como veem a si mesmos, como seres densos, sólidos, versus seres cheios de espaço e luz. A deusa é uma força que está além de tudo isso. Você não tem de puxar a deusa através dos dedos, para os olhos ou para dentro da terra. A deusa simplesmente é. Tornem-se conscientes da vitalidade dela na própria nutrição de todos os sistemas, pois a deusa é a portadora e a criadora da vida. Estar vivo é reconhecer a deusa. Procurem essa força dentro de si e em todas as coisas que o cercam. Digam: mostre-me, deusa, quem você é. Quero conhecê-la. Quando a maioria dos humanos pensava no Criador primordial como uma personificação masculina, vocês não tinham problemas. Agora, transferir isso para o feminino, alguns de vocês não podem conceber. A vida vem da vibração feminina. Eva não saiu da costela de Adão. Esse conto serviu para dar poder à vibração masculina, que precisava desesperadamente ter algum tipo de identidade durante a luta contra a cultura da deusa. Estamos buscando um equilíbrio. Se olharem ao redor, verão que vocês são homens e mulheres. E todas as histórias da identidade e da criação humanas reúnem a verdade de ambas as forças. Quando buscam o equilíbrio interior com o masculino e o feminino, idealmente, estão atraindo um companheiro, companheira equilibrada, da mesma maneira. Equilíbrio interior significa que vocês são sua própria fonte e que o próximo passo que darão será unir a própria fonte com uma outra, a fim de sentirem e de tornarem-se uma fonte maior.
Não que vocês necessariamente precisem de uma companheira, um companheiro. Porém, o processo natural dos humanos é a construção de algo juntos. Reunir as chaves, como aspectos masculino e feminino. Tais aspectos correspondem aos aspectos fisiológicos que os conduzem aos domínios emocional e espiritual. A androginia representa um aspecto divino do macho e da fêmea integrados. Cada um de vocês tem dentro de si mesmo a força vital chamada Kundalini, que é uma expressão de energia da criação. A grande maioria das pessoas do planeta, porém, nem mesmo compreende que existe uma força dentro delas. O ideal de tudo isso é ter o masculino e o feminino equilibrados. Como homens e mulheres, vocês possuem interiormente essa força vital da Kundalini. Ela tem o seu próprio ciclo natural, com grandes picos de atividade. Vocês precisam abrir espaço para essa força vital dentro de seus corpos, para encontrarem a energia da deusa e criar uma cura, uma transformação e uma percepção. Essa energia está ligada à serpente e encontra-se armazenada na base da coluna. Conforme ela sobe a árvore da coluna espinhal, sua energia se espalha por todo o corpo. Não podemos nos mover porque vocês não podem se mover. E vocês não podem se mover porque nós os impedimos de evoluir ao rearranjarmos vocês geneticamente. Fizemos isso de modo que não pudessem ter as habilidades que temos e não pudessem utilizá-las para nos usurpar. Agora, 500 mil de anos depois, estamos numa enorme encrenca. Sabemos que cometemos um grande erro, se é que há erros a serem cometidos. Resumindo, vocês descobrirão a própria capacidade de criar vida e a habilidade de serem deuses. Por 40 anos, os cientistas da Terra pretenderam ser deuses, pois criaram vida em laboratórios subterrâneos, revivendo uma dramática lição atlante. Idealmente, a infusão da deusa restabelecerá o valor moral e o valor da vida, porque a deusa ama seus filhos, incluindo os répteis, os insetos, o povo-gato e todas as formas de vida. Então, observaremos vocês e veremos se, ao criarem vida, vocês a limitarão. Será que terão medo de que a vida que criam se torne maior que vocês? Será que proibirão a vida que criarem de interagir com a árvore da vida e a árvore do conhecimento? Ou irão encorajar as vidas que criarem, que serão seus filhos, a futura raça de crianças azuis, a crescer, buscar e mudar, investindo-os com tudo o que sabem? Se assim o fizerem, eles, em troca, irão ensinar tudo a vocês. Não percebemos, ao criarmos vocês, que vocês tinham algo a nos ensinar. Vocês eram escravos, escavavam a terra à procura de ouro. Alguns deuses ainda estão presos na ilusão. Porém, alguns de nós estão evoluindo, e isso graças àqueles de vocês que foram semeados aqui na terra para nos ajudar nessa importante tarefa. Agora, precisam transferir suas lembranças para a densidade mais profunda da Terra, para aqueles que não querem lembrar-se, aqueles que estão presos aqui, aparentemente para sempre, através da alteração genética. Todos precisam compreender e perdoar o drama da história. A galvanização da deusa irá ancorar em um tremendo senso de cura. A deusa, em sua compaixão, permite aceitar a energia da deusa dentro de si mesmos
irá trazer a todos uma nova compreensão e valorização da vida, e um amor novo e mais profundo por toda a criação. Aceitar a deusa irá abrir a biblioteca viva para vocês e ensinar-lhes os segredos guardados no seio da Mãe Terra, pois quem é a Mãe Terra, senão a própria deusa? Exercício energético. Respire profundamente algumas vezes, seguindo conscientemente a entrada e a saída de ar do seu corpo. Ao inspirar, imagine que seus pulmões estão se enchendo de oxigênio altamente carregado, girando e espiralando como moléculas de luz. Imagine seus pulmões absorvendo essas partículas luminosas e enviando uma onda de luz para a sua corrente sanguínea, energizando o corpo inteiro. Com o olho de sua mente, visualize-se na base de sua coluna. Imagine essa área e todo o seu esqueleto cheios de luz. Veja-se num tamanho microscópico, observando tudo de dentro para fora. Agora, imagine uma abertura para uma caverna escura e misteriosa na base da coluna. Corajosamente, avance e sinta-se caminhando cada vez mais para dentro da caverna, sabendo, conforme avança, que este é o lar de uma grande serpente. Sinta-se caminhando ainda mais para dentro, passo a passo. Está escuro e você pode sentir que os pelos de seu corpo estão arrepiados. Você estremece, conforme é puxado para a caverna de seu poder. Visualize uma serpente imensa, sibilando com os olhos brilhantes como brasas verdes no escuro. Imagine as mandíbulas da serpente se abrindo. Você caminha como uma figura de luz incandescente para a boca desse réptil. Conforme vai caminhando para a boca da serpente, que constitui uma outra caverna de você mesmo, sinta como é caminhar para o verdadeiro âmago de sua própria energia criativa. Agora, vá para o ventre dessa serpente. Ela é a deusa mãe. Ultrapasse o ventre e vá para a área reprodutora e torne-se um ovo, como uma bola de luz. Usando sua intenção e vontade, puxe para fora da caverna escura a serpente, cujo covil de poder se encontra no primeiro chakra do corpo humano. Sinta que ela começa a enrolar-se e a liberar seu poder. Sinta o brilho tremeluzente e o deslizamento das escamas. Sinta o desenrolar conforme a serpente se lança para cima, a partir da base de sua coluna. Agora sinta-a subindo. Sinta essa energia subir. Sinta sua Kundalini movendo-se para cima no seu corpo e saindo por sua cabeça. Sinta essa energia elevá-lo, ligando-a à teia da existência. Procure chamar essa energia e imagine-a fluindo para cima, em sua coluna. Essa serpente é sua Kundalini, sua paixão pela vida,
que constitui a sua versão da força vital da existência. A força através do qual você pode se sentir conectado e pode criar. Reivindique sua herança e eleve-se.